A informação é que esse ato normativo da Receita Federal de monitoramento de transações Pix acima de R$ 5.000 para pessoas físicas e de 15 mil para empresas, ato este derrubado pelo governo federal. Bom, o número de transações via Pix teve a maior queda desde a implementação. Frente à queda de 11% no número de transações via Pix, apenas nos primeiros 14 dias de 2025, governo Lula, preocupado com reação popular, dá um passo atrás e revoga a medida provisória que monitorava a movimentação de transações via Pix. Para você que acha importante se manter informado, seja muito bem-vindo ao News Navigator. Inscreva-se no canal e aproveite para deixar um like neste vídeo. Porque algo muito importante aconteceu no Brasil agora há pouquinho. Eu estou falando da história polêmica do Pix. Olha só o que aconteceu. Acabou de haver uma entrevista coletiva. A crise está tão grande para o governo, mas tão grande, saiu tanto do controle que medidas foram tomadas. Uma entrevista coletiva agora, membros da equipe econômica conversaram com o presidente Lula, depois deram uma entrevista coletiva. Secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, destacou que tomou uma decisão, revogar a medida do Pix. Só para você entender, aquela história do monitoramento do Pix, até R$ 5.000 para pessoa física, até R$ 15.000 para pessoa jurídica, o governo mudou. Parece que não vai mais ter, não. E aí ele fala que foi por conta da onda de fake news. Vamos ver? E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento. E queria dizer também que a Receita Federal, com apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país com base nas mentiras que foram divulgadas. Então a Receita Federal, com a Polícia Federal e a AGU, irá atrás de responsabilizar essas pessoas. Pois é, o que ele não comentou, só que para a gente fechar, que é importante dizer, é porque as fake news em relação a essa decisão, a esse ato da Receita Federal, e que agora, enfim, está mudando de rumo, ele atingiu a imagem do governo de uma maneira essencial. Tem um vídeo no Instagram do deputado Nicolas Ferreira, que é muito forte, lá de Minas Gerais, deputado federal, que é muito forte nas redes sociais. Ele gravou um vídeo até longo, considerando as redes sociais. Tem mais de 100 milhões de visualizações desse vídeo, falando, olha, não, o governo não vai, diz que não vai taxar, mas também não duvido se passará a taxar. Lança dúvidas e aí fica falando que os profissionais informais serão muito prejudicados por essas mudanças no Pix. Mudanças no Pix não, na verdade, um monitoramento que já é feito pelos grandes bancos e que seria feito também por contas digitais, etc. Não tem nada a ver com taxação, mas essas mudanças levariam, provavelmente, algumas pessoas que recebem Pix. Podem ser pessoas mais humildes também, mas que movimentarem mais de R$ 5.000, a Receita saber. E o fato é que muitas dessas pessoas, de fato, não declaram esses rendimentos e não pagam impostos. Mas aí gerou uma crise. Para entender o tamanho da crise, é só a gente ver essa mudança de rumo, então, anunciada em entrevista coletiva por Robinson Barreirinhas, da Receita Federal, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do advogado-geral da União, Jorge Messias. Então, isso aí que vocês viram também é uma operação de guerra contra a imagem, a queda, o impacto na imagem do governo do presidente Lula. Nos últimos dias, o debate sobre o monitoramento de transações via Pix ganhou força nas redes sociais, gerando preocupação entre muitos brasileiros. A Receita Federal havia proposto uma medida que exigiria o reporte de movimentações acima de R$ 5.000 para pessoas físicas e R$ 15.000 para empresas. Contudo, em um anúncio recente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esclareceu que essa medida será revogada. Ele enfatizou que a intenção nunca foi tributar o Pix, mas sim intensificar a fiscalização contra fraudes. No entanto, diante da reação negativa e da proliferação de fake news, o governo optou por anular a iniciativa.
Essa decisão também visa facilitar o processo de aprovação do orçamento de 2025 no Congresso Nacional, evitando ruídos políticos. O ministro Fernando Haddad anunciou agora há pouco que o governo vai derrubar esse ato normativo. O foco do governo é não gerar ruído para facilitar a aprovação do orçamento de 2025, que está nas mãos do Congresso Nacional. Esse orçamento tinha que ter sido aprovado no ano passado, mas como não houve acordo sobre o texto, ele será votado a partir de fevereiro, quando vai ser retomadas as atividades no Congresso Nacional. A gente lembra que os parlamentares estão em período de recesso. Esse assunto que é importante, afinal, o Pix tem sido cada vez mais realidade no dia a dia dos brasileiros, e desde que o governo anunciou uma nova medida sem explicar o que aconteceria e jogou mais desconhecimento do que informação, a população multiplicou esse desconhecimento, muitas vezes por falta de uma informação clara, em muitos casos por má fé, por fake news, muitos golpes, mais uma vez surgindo nesse contexto. Então é importante que esse esclarecimento aconteça. A falta de clareza na comunicação inicial sobre o monitoramento de transações Pix gerou dúvidas e abriu espaço para a disseminação de fake news. Muitos acreditaram que o governo planejava taxar o uso do Pix, e essa polêmica levou à decisão de derrubar o ato normativo. Para os brasileiros, isso significa que o Pix continuará funcionando como sempre, sem alterações ou cobranças adicionais. E na sua opinião, quais serão os próximos passos do governo federal com relação ao Pix e à Receita Federal? Deixe o seu comentário aqui embaixo.